Licenciou-se em Educação da Infância, mas o jornalismo trocou-lhe as voltas. Ele foi jornalista da SIC durante mais de 7 anos, mas havia desde miúdo uma paixão maior, a da escrita. Escrita essa que o levou a fazer um acerto de rota na carreira. Do jornalismo passou para o copywriting e storytelling, continuou no grupo Empresa, na SIC Notícias e Expresso, passou pelo Público e também pelo Observador e, entretanto, cofundou a Tudo Bem Escrito, uma agência de comunicação escrita. Dá formação em universidades e empresas e por ele todos seríamos uma barra na escrita. Ele é o Martim Mariano, que acaba de lançar o seu segundo livro, o Escrita 2.0, 52 ideias e técnicas essenciais para a era digital da ideias de ler. Ele garante que a inteligência artificial, não fazendo milagres, pode mesmo ajudar-nos a escrever melhor. Como? É isso mesmo que vamos descobrir neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Martim, muito bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Obrigado. A primeira pergunta, o que é que tu querias ser, afinal de contas, quando eras pequenino? Olha, acho que passei por aquela fase que todas nós crianças temos, de querer ser astronauta, de querer ser piloto. Nunca quis ser jogador de futebol, portanto não tive essa parte, mas queria ser piloto, queria ser durante muito tempo explorador e andar tipo Indiana Jones. Era algo que eu achava, que me fantasiava muito e gostava muito de história, sempre gostei muito de histórias. E depois acho que levei muito tempo até conseguir encontrar algo que eu de facto dissesse que eu verdadeiramente gostava de fazer, porque, como tu sabes, na altura em que nós crescemos, portanto ali anos 80, anos 90, ainda não havia cá esta ideia de que tu podias ser várias coisas e trocar de empregos ao longo da vida, portanto era um emprego que tu tinhas que ter, era um emprego para a vida. E eu fui errando muitas vezes, fui tomando muitas decisões erradas pelo caminho. A entrada no secundário é mais um desses exemplos, porque alguém na minha família me disse que se eu queria ganhar dinheiro tinha que ir para a gestão, e eu fui para a área de economia, mesmo sabendo que matemática era um problema já grande desde do quarto ano. E portanto fui andando e fiz o 10º ano e 11º em economia, mas consegui ter uma proeza incrível de ter 1,6 no Exame Nacional de Matemática e no 11º ano, e isso foi tipo a gota d'água e foi aquilo que me fez perceber, ok, isto não é para ti. E depois havia outra coisa que eu gostava muito de fazer, que era, eu gostava muito de fazer teatro, eu gostava muito de representar e gostava muito de entreter pessoas. Portanto, era algo que eu fazia desde muito pequeno, que comecei a fazer em casa, acima de tudo para entreter uma pessoa bastante especial, que era a minha mãe, que durante quase 3 anos esteve com uma depressão muito grande. E nós vivíamos os três, eu, ela e o meu irmão mais novo, e eu assumi esse papel de tentar fazer com que ela não chorasse. Ou seja, então a ideia era fazer aqui, eu fazia tudo o que fosse possível de imaginar, imitações, imitava o Herman na altura era o rei, e então tudo o que valesse gargalhadas e risos era o payoff, não é? E então, quando eu mudei de agrupamento no secundário, foi para ir para Humanidades porque tinha teatro, tinha oficina de expressão dramática. Só que depois, mais tarde, mais uma vez, faço até o 12º ano e achei que ia para o Conservatório de Teatro. Mas quando falei com a minha mãe, ela disse: "Mai filho, tu não faças isso porque tu vais passar fome e em Portugal os atores ganham muito mal." Lá vou eu outra vez e depois foi por aí. Portanto já posso chegar a essa história depois, mas eu posso acabar já, porque depois vou para a educação da infância também por um acaso completamente absurdo de não saber o que é que queria escolher como curso superior. E na semana em que tinha que escolher, morre o meu melhor amigo de uma forma trágica, num acidente no metro de Lisboa, e há alguém, uma amiga lá do meu bairro, que era educadora de infância e que me pergunta: "Olha, tu não fazes campos de férias como animador?" Mas eu faço. "Então porquê que tu não vais para o curso que eu tirei?" "Qual foi o curso que tu tiraste?" "Educação de infância." "Olha, isso é onde?"
na Escola Superior de Educação. Eu assim, que engraçado. Eu durante muito tempo queria andar na Escola Secundária de Benfica. Pronto. E foi assim que eu escolhi o meu curso superior. Portanto, foi sempre um navegar à vista, acho eu. E já vamos voltar aqui à educação de infância. Vou só recuar à infância, à tua Uhum. infância, claro está. Eu li no teu livro, vou mostrar para quem está a ver Olha que em vídeo, bonitão. obviamente, o teu Escrita 2.0, o teu mais recente livro, e que tu partilhas aqui que tu leste 2 vezes o dicionário físico, de uma ponta à outra, quando tinhas 9 e 10 anos, por ali. O que é que aconteceu, Martim? Então, porquê que eu li o dicionário 2 vezes nessa idade? Uma coisa absolutamente anormal, não é? Porque eu tenho muitos tios. Claramente, A minha avó Martim. teve Não 10 te queria filhos. dizer isto assim, mas foi mesmo muito anormal. Exato. A minha avó teve 10 filhos e a minha mãe foi a primeira a sair de casa, a primeira a ser mãe. Vá, eu sou o neto mais velho. E, como tal, quando eu nasci, tinha tios ainda. Tinha um que ainda era adolescente, tinha 14 anos, depois dois, aliás, a minha tia que vem a seguir tinha 16, depois 18, 20. E estavam muitos ainda em casa dos pais. E eu passava lá muitos fins de semana, porque a minha mãe começou a trabalhar quando eu tinha quase 3 anos. Eu passava muitos fins de semana em casa da minha avó. E então, na altura, eles jogavam a um jogo que eu reconheço hoje que teve uma grande influência na minha vontade de escrever, que era o jogo do Stop. E o jogo do Stop, para quem não conhece, é um jogo que tu tinhas uma folha de papel, caneta, dividias aquilo em 8 ou 9 colunas com países, cidades, animais, nomes, objetos, cores, profissões, por aí fora. E o que acontecia semana após semana, é que eu perdia constantemente contra os adultos, como é óbvio, não é? Eu, com 8, 9 anos, que era muito lento a escrever, porque eles sabiam muito mais do que eu, pá, e aquilo começa a irritar-me seriamente. E então há um dia, porque eu percebia que aquilo que eu não sabia era palavras. Eles sabiam mais palavras do que eu. E então o objetivo foi precisamente esse. Eu li o dicionário a primeira vez com 8, 9 anos, pá, e li de uma ponta à outra e comecei a decorar palavras só para conseguir chegar ao stop e escrever as palavras, mesmo não sabendo o significado. Que era isso que os irritava a eles, porque eu sabia as palavras, mas o que é que isso quer dizer? Não faço a mínima, não sei. Mas a palavra existia e eu ganhava 20 pontos por cada vez que tinha uma palavra que eles não sabiam. E então foi este aqui o objetivo. O primeiro foi, de facto, conseguir ganhar no jogo do stop aos meus tiosistas. Uma coisa teve um resultado incrível, que foi, eu acho que desde os, sei lá, 12, 13 anos, que eu não perco um único jogo de stop. Nunca. Eu nunca encontrei ninguém que fosse capaz de me ganhar. Nunca. Porque eu sou tão rápido a escrever e tão rápido a ir buscar palavras que as pessoas ficam desesperadas. E então era assim. E acho que foi por aí. Foi essa a razão. E eu achei muito curioso este aspecto e tinha mesmo que te perguntar porque é que isto tinha acontecido, embora lá está, o Martim explica no livro e leiam que é mesmo aqui muito, muito interessante. Tu também partilhas que começaste a escrever muito novo, de uma forma até bastante sistematizada, pelos 14 anos, Uhum, salvo erro, uhum. e que tu também explicas que era uma espécie de tábua de salvação, de alguma forma, não é? Portanto, era a forma que tu tinhas de te exprimir. É isso que tu sentes ainda nos dias de hoje? Que tipo de escrita é que tu tinhas naquela altura? Era uma escrita muito visceral, era uma escrita muito das entranhas, muito atormentada, porque atormentado era aquilo que eu mais era, que eu mais me sentia, e, e era é uma idade difícil para qualquer um de nós, não é? Entrar na adolescência, os 14, 15 anos, e coincidiu com uma mudança grande na nossa vida. Foi quando a minha mãe finalmente depois assumiu uma relação com outra pessoa e nós mudámos de casa e fomos viver, criar uma nova família. Portanto, eu, minha mãe, o meu irmão, o meu padrasto e a filha dele, a minha meia-irmã. Um, e isso coincidiu com uma série de coisas e eu sempre tive este lado de pensar muito nas coisas e que depois, já em adulto, descobri finalmente que havia uma explicação, que era a PHDA, portanto, a hiperatividade mental. Um, e eu tinha que arranjar forma de tirar as coisas dentro da cabeça, porque não conseguia falar sobre isto com amigos, porque nessa altura a maior parte dos amigos não está com grande paciência para ouvir, sobretudo amigos rapazes, e eu tinha muito mais a prevalência em fazer amizades mais fortes com raparigas. O que também trazia um problema grande, porque acabava por ser sempre o amigo.
E então nunca tinha muitos problemas em conseguir ter algum tipo de namoradas, porque era o amigo, era o melhor amigo, era o meu amigo, e depois eu apaixonava-me por elas e elas depois iam namorar com outros e eu ficava sempre, epá, era uma tormenta muito grande. E então eu tinha que deitar cá para fora a parte da quantidade de coisas em que eu pensava ao longo dos dias e que não partilhava, porque não queria chatear as pessoas, porque eram coisas muito negras em muitos momentos. E isso ajudava-me, não tendo terapia e não fazendo terapia, porque só comecei a fazer aos 38 anos, ajudava-me de uma certa forma a fazer uma catarse daquilo que acontecia, a tentar enquadrar de alguma forma a quantidade absurda de coisas que eu sentia. E foi essa a resposta, foi escrever, agarrar em papel, caneta e escrever dezenas e dezenas de cadernos. A escrita é mesmo, é algo umbilical a ti, não é? Sim, Portanto, de sim. alguma forma, e hoje também percebes que tem que ver também com essa, com essa tua condição, não é? Sim. Da, Da da, da, TDAH. da- exatamente, exatamente. Estava aqui não me estava a lembrar da denominação. Voltamos agora à tua formação. Licenciaste em Educação de Infância, já percebemos que foi ali, enfim, portanto, quase uma decisão de última hora, mas tu chegaste a exercer alguma vez? Não, Chegaste a ser porque olha, educador de não infância? cheguei, não me deixaram, em primeiro lugar, ou seja, eu quando, eu quando vou para o terceiro ano do curso, o curso na altura ainda era de 4, eu não apanhei Bolonha, acho que foi dos últimos anos antes de Bolonha, eu fui para o terceiro ano e eu já sabia que eu não queria ser educador. Já tinha tido estágios e já tinha essa ideia. Depois fui para Erasmus, na Holanda, e aquilo foi uma loucura, como se pode pensar de um rapaz de 22 anos que vai para a Holanda fazer Erasmus. E cheguei inclusive a pensar em ficar lá para ir trabalhar em estufas a apanhar tomates ou morangos ou qualquer coisa do género, porque era um período muito difícil que se vivia na nossa casa. Foi quando se percebeu que a Sara tinha ou algum tipo de doença bipolar ou esquizofrenia, portanto havia ali já eram tempos muito violentos emocionalmente e aquilo era uma fuga. E eu durante muitos anos fazia isto, que era eu fugia para a frente, não é? E eu percebi, e sobretudo quando voltei, eu volto depois em julho, e quando vou fazer a matrícula, não me deixam passar para o quarto ano, porque tinha 2 cadeiras anuais para trás e mais 3 semestrais que tinham ficado do Erasmus, então tive que repetir o ano. Então eu faço o curso em 5 anos e quando acabo, eu não sabia o que é que havia de fazer, eu não queria ir para jardins de infância, já tinha tido a experiência de 6 meses no último estágio, e foi horrível porque eu era um homem num jardim de infância em Portugal e isto era muito difícil de aceitar para a maior parte dos pais. Eu tinha pais que pediam à educadora da sala onde eu estive a estagiar para que eu não mudasse fraldas às filhas e aos filhos, para que, que o contacto físico fosse reduzido. E, portanto, quando acaba o curso, eu penso que tenho 27 anos e eu tenho que arranjar um emprego, tenho que ir trabalhar. E já tinha trabalhado no ano anterior no aeroporto, tanto em part-time, enquanto estava a fazer as cadeiras que faltavam, que tinham ficado em atraso. Saí do aeroporto, porque entretanto depois tive que acabar o curso e eu não sabia o que é que havia de fazer. E portanto, no desespero, agarrei no currículo Europass e enviei para uns quantos jardins de infância aqui na minha zona, liguei para muitos porque havia muitos que tinham vagas a dizer estamos à procura de educadora de infância e eu ligava e quando eles percebiam que eram homens, não, 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 nós homens não queremos, nós estamos à procura de mulheres. E portanto eu percebi, por episódios que aconteceram durante o curso com professoras em que fui vítima de discriminação de género, por ter convicções muito fortes e opiniões e porque pessoas muito mal formadas que me tratavam mal. E então eu percebi que, ok, o caminho não vai ser por aqui, e foi nessa altura que eu, não sei como, tive uma espécie de epifania em casa, dos meus pais, e fiz uma pergunta a mim próprio no meio desse caminho, dessa perdição, vá, dizer, Martim, o que é que tu sabes fazer melhor do que a maioria das pessoas que tu conheces? Porque aí pode estar a resposta para esta falta de luz. E aquilo que me apareceu à cabeça foi escrever. Assim, ok, então e o que é que tu podes fazer com escrever? E na altura eu ainda pensava, escritor não pode ser, porque escritor é só para pessoas que são, quer dizer, escolhidas pelos deuses para poderem ter. Sim, 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 sim.
Exatamente. Portanto, e eu passava, já nessa altura, eu ia para a Feira do Livro, subia e descer as encostas da feira e via-os e pensava, pá, quem me dera que um dia poder estar ali sentado e falar com as pessoas que me vão ler portanto, achava que aquilo era todo um universo inatingível, era um amor ali platónico com a figura do escritor, mas quando eu estou nesta ideia a pensar o que é que eu podia fazer, de repente surge-me uma resposta que é, espera lá, tu tens em casa dois pais que são jornalistas. E se tu fosses para fazer um tipo qualquer coisa com o jornalismo? Ah, mas não tens nenhuma formação. Ah, mas se calhar, sei lá, não sei, pode ser que houvesse uma pós-graduação, um mestrado, uma coisa qualquer. E a internet era muito diferente do que é hoje, há 18 anos, muito diferente. E eu vou à internet à procura de, já via Google, à procura de qualquer coisa ligada ao jornalismo e aparece-me o site da Escola Superior de Comunicação Social, que era mesmo ao lado da ESCS, com um mestrado de jornalismo. Sim, olha, pá, não sei. Ligo para lá, pergunto, olha, explico a situação. Se eu sou aluno, terminei o curso de Educação de Infância aqui na escola ao lado. Ah, sim, sabem perfeitamente. E queria perceber o que é que era preciso fazer para poder concorrer ao mestrado de jornalismo. Ah, isto é só fazer a inscrição, pagar e está tudo feito. Assim, ok, então quando é que acaba o prazo de inscrição? Hoje. E eu fui a correr, não fui a correr, mas fui até a RTP de Transportes Públicos para pedir à minha mãe para passar um cheque para poder fazer a matrícula. E fui matricular e assim foi. Entrei no primeiro ano e termino o primeiro ano com média de 15, sem nunca ter tido uma única cadeira de comunicação social, mas com muita base do que aprendi em casa, do que ia ouvindo em casa. E no segundo ano há um estágio na SIC. Há um estágio na SIC para onde eu não queria ir, porque eu tinha muito ainda convicção. Eu sou adepto do Futebol Clube do Porto e na altura era muito doente do Porto. E para mim a SIC era do Benfica. Portanto, eu não quero ir nem para o Correio da Manhã. Portanto, para o Correio da Manhã é dentro de um saco preto daqueles que têm fechos até à cabeça. Também não queria ir para a SIC nem para a TVI, sobrava a RTP. Só que a RTP não estava a aceitar estágios. E o único sítio onde havia estágios era onde? Na SIC. E eu entro na SIC em fevereiro de 2010 e saio em final de março de 2018. Portanto, na altura eles ainda contratavam estagiários. E explica-me como é que foi a tua. Pronto, eu fui jornalista há muitos anos, nunca em televisão, foi sempre em imprensa e em rádio, mas o jornalismo televisivo tem as suas características, Sim. obviamente, e no que diz respeito à escrita, digamos que não há aquela liberdade de todo para o fazer com aquela magia, Não. digo eu, de quem gosta de escrever, não é? Não. Portanto, e é um tipo de copy e de texto muito específico, também existe, obviamente, com outro ritmo, muito mais curto. Portanto, como é que tu foste feliz nesses anos a ser repórter de televisão? Como é que foi? Olha, eu não era propriamente repórter, porque vou-te explicar porquê. Eu durante os primeiros 6 meses eu tive a fazer uma coisa que na altura foi muito engraçado, porque quando eu estou ainda dentro do estágio é quando é feito o convite para eu ficar. E eu vou falar com o José Gomes Ferreira, que na altura me diz, olha, nós temos aqui um desafio para ti, que é uma função que é de muita visibilidade, de muita importância, e eu já, ei, pá, queres ver? Eu trabalhava na altura, estava a estagiar no desporto. Eu queres ver? Que é fazer o ticker da SIC Notícias. E, pá, e a minha cara dele deve ter percebido logo o ticker. E ele, sim, o ticker é aquela, portanto, a barrinha em baixo onde aparece a informação. Exatamente. E logo naquele momento eu faço essa cara, mas depois mudo e digo assim, ok Zé, então eu posso dizer-lhe uma coisa, que é, eu vou ser o melhor ticker de notícias que alguma vez esta casa viu. E ele gostou muito dessa atitude, então fui contratado, estive lá 5, 6 meses e depois abre-se a possibilidade de eu ir fazer a produção editorial, que no fundo era um bonito nome para o gajo que faz tudo, dos programas de desporto da SIC de Notícias, programas no fundo de comentário de futebol. E então isso é uma escola gigantesca que eu tenho, porque eu aprendi na SIC a escrever de uma forma muito diferente, que foi a escrever para tempo. E aprendi o que é a economia de palavras. E a escrever para 50 segundos, a escrever para 30 segundos, para 25, para 1 minuto e 20, para 1 minuto Que e é 10. extremamente difícil, é muito desafiante. E tu tiveste de desconstruir, e desculpa interromper, tiveste quase que desconstruir aquilo que tu, durante tantos anos, de uma forma natural, fizeste, que era o desenvolvimento de uma escrita visceral. Foi uma luta muito grande que me fez passar muitas horas a treinar e a treinar, sobretudo, a fazer coisas que eu só vim a perceber, sei lá, há um ano,
competências que eu ganhei ali, e uma delas, uma muito grande, é de facto a edição e revisão de texto e cortar texto. E eu hoje consigo, eu às vezes tenho textos com 1500, 2000, 3000 palavras e eu em meia hora passo-os para 800, 700. Ou seja, em decidir, que é muito difícil, o que é que mandas fora, que é mais importante do que deixas lá dentro. Porque às vezes tu podes estar a mandar alguma coisa fora que vai afetar a coerência do que tu estás a dizer. E para quem escreve, eu que venho da imprensa escrita, para quem escreve é muito doloroso esse processo, só para que as pessoas Ao percebam, não é? início Nós é. temos de cortar, é É. muito difícil, não Sim. é? Ou é porque cortar E partes de ti. Né? Parece que é estão-te a isso, obrigar a sim. cortar ideias e depois tu achas que todas as ideias são boas E tudo é e importante, e que tudo é tudo é importante, não é? importante. Portanto, E e depois tu tens que, de ganhaste esta facto, aprender. capacidade não é, de conseguir com mais facilidade por causa do treino, porque também tu foste treinando, foste obrigado a criar esse músculo, de o fazer com mais facilidade. É curioso, porque ao ouvir-te, faz todo o sentido e percebe-se ainda melhor como é que tu chegaste aos dias de hoje, ou seja, porque tu na prática, hoje, porque depois a tua carreira, entretanto, alterou-te, passaste para a parte de social media, salvo erro, no grupo Empresa, Sim, e sim, sim. depois a partir daí, corrijo-me se estiver enganada, dedicaste mesmo à parte mais do copy e Sim, do storytelling, não é? sim, Portanto, tudo deixaste o certo. jornalismo, ou alguma vertente mais editorial, do Sim, jornalismo, para sim, passar ali mais para social media, branded content sim, e isso. E é aí que se dá o teu ponto de viragem para sim. dizeres adeus ao jornalismo e olá à nova carreira? Sim. Eu acho que é precisamente quando nasce a minha filha Leonor, que há uma mudança gigantesca dentro da minha cabeça no exato momento em que a pego ao colo pela primeira vez, em que olho para ela, porque eu não pude assistir ao parto porque foi no Hospital Santa Maria, e como o parto teve que ir para a cesariana de urgência, eu tive que sair da sala e depois fiquei à espera de notícias, e a médica foi uma querida porque foi lá à rua mostrar uma fotografia. E no dia a seguir, quando eu finalmente a pude pegar, a chorar, olhar para ela, eu disse: a partir de hoje, nunca mais, filha, ninguém vai passar por cima do pai, nunca mais ninguém vai. Eu já sabia que ia mudar para as funções que ia ter, e foram 2 anos de muita guerra e de muita discussão e de muita luta por coisas em que eu acreditava que eram mal feitas naquela altura no núcleo de redes sociais da empresa, da parte de informação. Hum, e a partir daí, a partir desse momento, e também porque há um contacto com um autor que mudou e muito a minha forma de escrever, que é o Hemingway. E na altura, o primeiro livro, oferecem-me esse livro, é uma amiga que me oferece esse livro, que é O Velho e o Mar. E aquilo para mim é uma coisa, é uma explosão no cérebro, porque é de repente, a compreensão e a percepção de que, para quem vinha de autores como Wes de Queiroz, como Camilo Castelo Branco, como Antero de Quental, como muitos autores portugueses, acima de tudo, é de repente perceber que tu podes comunicar e escrever Lobo Antunes, Saramago, mas tu podes comunicar e escrever de forma simples e ainda assim ter um reconhecimento brutal e ser Prémio Nobel da Literatura. E dizendo às pessoas as coisas de uma forma que elas conseguem entender. E eu guardo uma experiência super traumática de leitura, que é o Ulisses, do James Joyce, e que eu tentei ler já 7 vezes. E não consigo, porque obriga-me a ir ao dicionário a cada dos X parágrafos. E isso é uma experiência de leitura péssima, porque eu estou constantemente a interromper a cadência da história para ir à procura de um significado. E eu compreendo que na altura era assim, porque quem lia era uma elite de pessoas que eram letradas, e nós em Portugal tínhamos até aos anos 70, 70% de analfabetos no país. Portanto, quem lia, quem conseguia ler aquilo que os autores escreviam, era um grupo muito fechado e letrado e educado de pessoas. E é por isso que eu hoje, por exemplo, tenho como grandes referências de escrita pessoas como um Sam the Kid, pessoas como um Eminem, que conseguem fazer com a arte da escrita popular, e que toda a gente entende, conseguem fazer magia com palavras e conseguem, porque acima de tudo o significado é o que mais a frase é aquilo que mais me prende, o significado, conseguir passar para lá a emoção daquilo que eu quero dizer. E a verdade é que a diversidade de estilos de escrita e de expressão, porque há lugar para todos e para tudo, é nesta diversidade que está alguma magia da comunicação escrita, não é? Porque na realidade há muitas formas de lá chegar e o Exatamente. simples também é uma dessas formas e talvez a mais difícil.
É mais difícil, e eu digo isso muitas vezes. E só para concluir a resposta à tua pergunta, que é, portanto, nasce a Leonor, eu digo isso, eu entro nessa área e depois estou 2 anos a fazer uma coisa que me deu um grande gozo, que era a ser uma espécie de bastião, sobretudo na redação do Expresso, dos autores, dos jornalistas que publicavam artigos de maior dimensão, onde eu fazia a revisão e, no fundo, era o último filtro de erros, de falta de pontos finais, falta de palavras, o que é que seja. E eu passei 2 anos a ler e a devorar tudo o que era artigo que era publicado nos sites de SIC Notícias, Visão e Expresso. E, portanto, aquilo dá-me uma capacidade de síntese, de filtro, e depois a transformar artigos em cópias de um parágrafo. Portanto, dá todo um treino. E como tu dizias, é exatamente isso, ou seja, é a compreensão e a percepção de que, repara, eu também tinha a mania que era um snob das letras e que criticava autores, e é muito engraçado porque eu tive a oportunidade de lhe dizer isso, criticava autores só porque toda a gente o fazia, como o Pedro Chagas Freitas. E eu tive a oportunidade de lhe dizer que eu mandei-lhe uma mensagem quando eu percebi que o filho estava doente, pá, porque senti uma vontade de dizer, pá, eu tenho que dizer isto a esta pessoa, mesmo, porque é tão injusto criticar alguém, e nós temos muito isto enquanto povo, e estamos a ver agora isto com o Cristiano Ronaldo, quer dizer, eu acho que isto é cultural, é uma pena, mas eu acho que isto é cultural porque nós temos muita dificuldade em reconhecer mérito aos outros e temos muita facilidade em haver sempre uma forma de encontrar uma cordinha para puxar a pessoa para baixo. Aí estás a ter sucesso, espera aí, pimba. Não, e de não dar o valor à pessoa, ou seja, de ir pegar no que é mau. E no caso do Cristiano Ronaldo, faz-me uma espécie muito grande, porque já o comparamos com ele próprio, com versões dele próprio, que é uma coisa, pá, que isto é surreal, não é? Mas isto diz muito de nós enquanto povo, porque até aos anos 60 éramos um povo que olhava para o vizinho do lado e se o vizinho do lado tinha alguma coisa suspeita, nós íamos ligar à PIDE para dizer que o vizinho do lado tinha alguma coisa suspeita. Portanto, nós fomos educados assim. Ainda falta algum amadurecimento cultural e social aqui numa série de perspectivas. Martim, só retomando aqui a tua carreira, porque eu quero muito chegar ao teu livro. Pronto, tu, entretanto, saíste do grupo Empresa, assumiste ali várias funções, até como freelancer, passaste depois também pelo Público e pelo Observador, onde no Sim, fundo como escrevias freelancer, sim. branded content, Uhum, não é? Portanto, no fundo, uhum, conteúdos que as marcas compravam uhum. espaços e tu contavas as histórias de uma forma o mais, enfim, o mais interessante possível, Sim, tendo em conta que eram depois publicadas ali naqueles meios de comunicação social, nas áreas do branded content, e vamos acelerar aqui e depois criaste a tua própria empresa. sim. Portanto, fala-me um bocadinho, aos dias de hoje, o que é que vocês fazem, porque vocês trabalham no fundo aqui também com diferentes targets, não é? Sim, Para quem não sim. vos conhece, o que é que vocês fazem? Uma empresa que tu tens e cofundaste com a tua mulher. Exatamente, com a minha mulher, que é aquilo que muita gente diz, pá, não faças isso, que vais acabar com o teu casamento, pode acontecer, há alturas complicadas, há às vezes momentos de tensão, mas eu não trocava isto por nada. O que é que nós fazemos hoje? Fomos evoluindo no sentido em que começámos por essencialmente fazer copy e copy para sites, para landing pages, para revisão de apresentações de empresas, de mudança do tom, da linguagem, de simplificação, muito acento na simplificação. Depois fomos também fazendo revisão de textos, até que chegámos a criação de livros corporativos, livros para as empresas. E neste momento estamos com uma área muito forte de ghostwriting para executivos e a tentar se ingrar na área da saúde. E eu próprio também fui trabalhando muito essa parte de ghostwriting de executivos. E depois, na Tudo Bem Escrito, foi isso, foi formação, ou seja, muita força e muita aposta na formação em comunicação eficaz, storytelling para negócios, escrita criativa e agora escrita e conteúdos com inteligência artificial, que é um curso que lancei o ano passado e que destina-se de facto às empresas e às pessoas que estão dentro das empresas e como é que elas podem retirar mais da inteligência artificial numa altura muito complicada que nós estamos a entrar e a perceber que vamos ultrapassar e ainda agora começou o problema, acho eu, porque acho que isto vai afetar profundamente o mundo nos próximos 2, 3 anos,
Mas o que nós fazemos é muito isto, ou seja, copy para sites, copy para landing pages, copy manifestos de marca, contar as histórias, depois começamos a fazer parcerias com outras empresas amigas e de amigos, fazemos guiões para vídeos corporativos, fazemos guiões para web series, fazemos um processo muito bonito dos livros que passa por entrevistas presenciais com as pessoas, que depois vamos extrair e começar a escrever livros em modo ghostwriting para essas mesmas pessoas. Pessoas que têm ideias e têm muitos projetos e muita vontade de contar aquilo que viveram, mas que não têm nem tempo, nem capacidade de organizar e estruturar essas mesmas ideias. E, portanto, é muito isto que nós fazemos, é muito trabalho de escrita. No fundo na escrita, no domínio da escrita, cabe imensa coisa. Sim. Não é? E, portanto, dentro desse core, dentro dessa umbrella, vocês, no fundo, prestam os serviços damos as palavras certas às ideias das pessoas, no fundo. Exatamente. Quero muito chegar ao teu livro, está escrita 2.0, também tem muito que ver com isso que estavas a falar agora, portanto, com a inteligência artificial. Tu focas uma coisa muito importante neste livro, eu digo muito importante porque estou inteiramente de acordo, que é este perigo, e estou a falar em concreto no âmbito da escrita, não é? Claro. Este perigo de deixarmos que de alguma forma o nosso cérebro fique um pouco anestesiado ou adormecido com a facilidade que a inteligência artificial nos traz no domínio do pensamento e da nossa escrita, não é? Porque de facto nota-se muito isso, não é? Muitos copies iguais, muitos textos iguais, é muito mais fácil chegar ali à plataforma e pôr lá fazer por nós e não sermos nós a pensar. Neste livro traz realmente, é um livro prático, tem aqui 52 prompts com exercícios, portanto tu não foges daí, pelo contrário, tu de facto dizes que ela pode ser útil e explicas como, mas antes disso tu explicas e aconselhas uma série de passos que não são de inteligência artificial, mas que são de voltarmos aos clássicos. Tu dás uma série de nomes de autores, e muito bem, que são monstros no bom sentido, em que tu dás uma série de recomendações que é, antes de conseguirmos utilizar bem a inteligência artificial, nós temos efetivamente de fazer aqui algum trabalho prévio. Explica-nos um bocadinho este raciocínio, que é neste teu livro, há também uma parte que nada tem que ver com AI. E porquê é que tu quiseste falar nisto? Explica para quem ainda não leu. Eu acho que nós estamos, e o Walter Ugumem agora fala muito disto também no seu livro novo, que é a inteligência artificial conseguiu fazer uma coisa que é tirar partido daquilo que é, no fundo, uma característica humana por excelência, que é a preguiça. E, portanto, quando nós conseguimos encontrar alguém ou algo que pode fazer o trabalho difícil por nós nem hesitamos. E no parte da escrita, aquilo que se passa é precisamente isso, ou seja, as pessoas de repente descobriram, e é uma utilização tão menor e tão básica e simplista e simplória daquilo que é a capacidade que esta tecnologia tem, que é pedir-lhe para escrever e-mails e mensagens para as nossas namoradas e whatever. E portanto, ou seja, aquilo que eu acabo por perceber é que rapidamente o ser humano foi atrás disto como um ímã, porque de repente agora eu já não preciso estar a pensar quando tenho que escrever um e-mail, porque fico com dificuldade, porque há uma razão muito simples para isto, que é as pessoas, quando têm que escrever alguma coisa, sentem na pele a dificuldade que é de articular ideias. E depois, como nós somos um povo que tem hábitos de leitura muito fracos, não é? Portanto, nós lemos muito pouco, e isso traz uma consequência que temos grandes problemas de interpretação de textos básicos e coisas, e é por isso que tu vês tanto conflito, tanto confronto nas redes sociais, porque as pessoas não percebem o que estão a ler. Não percebem. Não conseguem interpretar o texto, não é? E a verdade é que quando eu digo às pessoas para lerem este tipo de autores, os clássicos, assim nós quisermos chamar, e autores que o mundo inteiro consagrou, por alguma razão o mundo inteiro os consagrou, não é? Porque a forma como eles contaram as suas histórias tocaram em pessoas de uma ponta à outra do planeta, pessoas que têm backgrounds muito diferentes, que cresceram de forma muito diferente, mas que todas elas foram e se deixaram contagiar e surpreender pela forma de contar histórias que estas pessoas têm. Ou tiveram, neste caso. E pessoas que nasceram há 200, há 300, há 100, há 150 anos, e por isso é que eu lhes chamo os mestres disto tudo. E nesse sentido é porque, se elas já foram adoradas e consagradas por tanta gente, é por alguma razão, não é? Portanto,
eu acho que faz todo o sentido nós voltarmos atrás para percebermos o que é que existe dentro desses autores que faz com que nós os queiramos ler e que não consigamos parar de ler. E isto é uma coisa que é aquilo em que eu toco e foco muito. E sobretudo nesta era da distração e da atenção em que nós vivemos, em que toda a gente luta por atenção no universo digital, há uma série de coisas que estas pessoas fazem que são técnicas que permitem prender a atenção de quem está a ler. E hoje o que nós estamos a ver é que, com este facilitismo de recorrer à IA para tudo, o que se passa é que o que está a sair são textos que, sim, são textos que são bem estruturados, estão direitinhos, não têm um erro ortográfico, não têm nada, mas também não têm mais nada, não têm alma, não têm sentido, não têm sangue, não têm suor, não têm dor, não têm a pessoa lá dentro. Portanto, a verdade é que isto é, de uma forma ou de outra, e eu ponho nomes como Faulkner, Hemingway, Mark Twain, Dostoiévski, Tolstói, Kafka, Agostina, Maya Angelou, António Lobo Antunes, Saramago, José Luís Peixoto, Walter Ugumem, tanta gente, Virginia Woolf, que foi uma autora que me prendeu durante muito tempo, que são pessoas que aquilo que fizeram foi partilhar de si e criar algumas delas personagens com base em quê? Naquilo que viveram, naquilo que sentiram, naquilo que encontraram forma de passar cá para fora, criando uma proximidade entre mundos distintos, que é o que nós fazemos com um livro, não é? Nós mergulhamos num livro e sentimos, é como, eu faço muito o paralelismo com a música, sabes? E todos nós passamos pelaquela fase em que, sobretudo, lá está, adolescência, entrada na fase adulta, de desgostos e de sofrimento e em que de repente ouvíamos uma música que parecia que, caramba, este tipo escreveu, esta tipa escreveu esta música para mim, porque isto diz tudo aquilo que eu estou a sentir, é exatamente isto, e eu não sabia como é que havia de explicar e tal, e muitas vezes nestas personagens que nós encontramos estão lá essas dores, estão lá essas dificuldades, estão lá essas dores de crescimento, de nos transformarmos em adultos e seres com mais consciência, com mais maturidade, e esse processo todo, que é difícil para caramba, e para quem tem filhos, a pessoa, é muito engraçado porque tu depois começas a ver nos teus filhos a materialização dessa dificuldade e dói vê-los a crescer, dói vê-los a sofrer e tu não consegues fazer nada a não ser dizer, olha, vai passar. Eu tenho falado muito com a minha filha sobre isso, que é, vai passar. Porque a minha amiga não sei o quê, nós jangámos e eu não sei o que mais, e eu disse, eu não queria ser mais amiga dela, ela agora não fala comigo e não sei o que mais, e vai passar. É tudo muito intenso, é tudo muito de muito, não é? Sim, se nós adultos não conseguimos lidar com os nossos próprios sentimentos, muitas vezes nem arrumá-los, e muitas vezes pede-se às crianças que o façam, e é impossível, coitadas. Porque é duro, e neste mundo então de hoje eu acho que é mais duro agora, é mais difícil, há muito mais comparação, há muito mais objetificação da vida e dos padrões que tens que alcançar mais depressa. Porque há mais fatores e mais Sim, há mais distração, há mais fatores, há mais fontes de barulho, não é? E fontes de Na altura ruído. não tinhas internet, portanto tu vias os teus amigos da escola, aquilo era o mundo. Sim. O mundo era os teus amigos da escola. E nas férias a malta sentia saudades uns dos outros, porque não é? Portanto, depois estava com os primos, por exemplo, mas já não estava com... numa carta. E aí que eu queria chegar com a simplificação, que é muito diferente a forma como tu falas da forma como tu escreves. Para a grande esmagadora maioria das pessoas, e esse foi um exercício que eu quis fazer com a minha escrita, foi tornar a minha escrita o mais próximo possível da forma como eu escrevo. E no livro eu faço muito isso, embora eu saiba que a forma como eu escrevo, por exemplo, na internet é muito diferente e tem que ser diferente da forma como eu escrevo num livro. E o meu primeiro editor, o Orlando, focou muito nisso quando eu escrevi o Dar a Volta ao Texto, porque eu escrevia muito newsletters e posts no LinkedIn durante, já vão quase 10 anos. E a verdade é que é preciso um grande grau de coragem para escrever e para te expor. Sim, e é mesmo. E agora, voltando à questão da AI, como é que tu explicas qual foi a tua linha de raciocínio neste livro relativamente à utilização da inteligência artificial? Portanto, porque é que as pessoas devem, de facto, ler este livro, em que medida é que ele é prático? Explica aqui a linha de raciocínio. Ele tem uma série de técnicas, ou seja, são 52 técnicas e 52 prompts que fazem da AI uma espécie de coach. Ou seja, tens ali um treinador e tu vais pedir-lhe a ela para te treinar a ti. Como?
criando exercícios, criando, neste caso, vamos imaginar, no primeiro de todos, eu ponho aqui, quero aprender a ler com olhos de escritor e não apenas com olhos de quem se quer entreter para poder começar a roubar técnicas aos melhores sem precisar de copiar uma única palavra. O que é que a IA é muito boa a fazer? Estrutura, organização, arrumar as coisas, ter uma estrutura clara que as pessoas vão perceber. E, portanto, foi isso que eu pensei fazer. Eu vou juntar o melhor destes dois cérebros, que é o do cérebro automático, artificial, com o do cérebro humano, que tem o sentir. Tem o sentir, tem a vivência, tem a experiência e tem, acima de tudo, o sentido crítico. E de saber que, quando a IA cospe alguma coisa que nós lhe pedimos para ela cuspir, eu sei, porque ela nem sequer sabe em que ano é que estamos, muitas vezes, eu sei que aquilo não pode ser usado porque a semana passada houve uma polémica com alguém importante no país que usou aquela expressão ou falou daquele tema e agora não se pode falar daquele tema daquela maneira. Portanto, ela não sabe isto. E eu sei, e eu tenho esse sentido crítico de dizer, não, isto não pode ser escrito assim, isto tem que ser escrito de outra forma. E, portanto, aquilo que eu quis fazer com a inteligência artificial foi precisamente a ideia de, ok, vamos trabalhar e vamos fazer exercícios, como eu já tinha posto no Dar a Volta ao Texto também, muitos exercícios, para que as pessoas possam fazer o quê? Possam perceber que a única forma que existe de eu melhorar alguma competência que eu tenho, que eu quero alcançar, é treinar, é repetir. E é repetir que nós nos tornamos cada vez melhores naquilo que fazemos. Daí a teoria das 10.000 horas que eu tenho no início do livro, que ficou muito célebre com o Malcolm Gladwell, que diz que tu tens que ter 10.000 horas de dedicação a uma qualquer tarefa ou um ofício, mas de dedicação com intenção, em que tu, ao fim dessas 10.000 horas, te tornas um especialista a fazer aquilo, porque passaste muito tempo. E eu passei mais de 100.000 a escrever, contas feitas a quase 30 anos de escrita. E, portanto, se eu sei que isto não é uma questão de talento, isto é uma questão de trabalho. É uma questão de dedicação, de esforço, de horas e horas passadas a melhorar, a errar, a fazer textos e a publicá-los para quê? Para depois poderem ser criticados pelas pessoas. Não gosto, não concordo nada com isso. Acho que essa frase não sei o que, não sei o que mais. E isto é todo um processo que leva tempo e que é preciso maturar e que a inteligência artificial não te vai permitir fazer, nem ultrapassar. Porque o que acontece é que se de um dia para o outro desligam a máquina, tu não sabes escrever. Acredito que concordes com a ideia, e está à vontade para não concordar, obviamente, que nós estamos naquela fase e que tu falavas nisso do uau, no sentido Deslumbramento. em que isto faz tudo por nós, no sentido da escrita. Estamos aqui, obviamente, a falar no âmbito da escrita. A verdade é que nós vemos uma uniformização de muitos estilos de escrita. Vemos isso nas redes sociais, nas newsletters, enfim, numa série de comunicação das pessoas, das marcas pessoais e das marcas das instituições. Nós vemos palavras que eu admito que já nos fazem aqui já quase não as conseguimos ver, porque as palavras às vezes são mesmo exatamente as mesmas. Tu achas, imaginando isto aqui, um ciclo de vida do uau, tu achas que nós ainda estamos a subir o pico do uau, ou seja, ainda vamos ver muito isto, Sim. ou acreditas que paulatinamente a capacidade crítica vai aparecer para a generalidade Olha, das eu marcas quero e das acreditar. marcas pessoais? Eu quero acreditar que sim. Embora, lá está, aquilo que joga contra nós é a eterna ideia da preguiça, não é? E do facilitismo e do chico espertismo, e nós nisso somos incrivelmente fortes cá. Mas eu quero acreditar que vai haver uma inversão, porque para tudo é preciso um ciclo de aprendizagem. É preciso primeiro quebrar a resistência, depois de quebrar a resistência é preciso entender, e é preciso entender que a maior e mais brutal força que esta tecnologia tem não é de fazer as coisas por nós, é de nos ensinar. Porque agora estamos com a inteligência artificial generativa e daqui a pouco tempo há de vir a superinteligência. E quando vier a superinteligência, Marta, há muita gente que vai ficar sem emprego, porque tu vais deixar de precisar de 10 pessoas para fazer uma coisa e vais ter uma pessoa a coordenar e as máquinas a fazer. Mas eu acredito mesmo, e foi por isso que eu também escrevi o livro desta forma, que a melhor coisa que tu podes fazer é pedir-lhe, dado o manancial gigantesco de acesso de informação que ela tem, para te ensinar coisas que tu não sabes fazer. E para te ajudar a melhorar, e para te ajudar a pensar. A ideia deve ser tua, mas depois tu deves levar a ideia à inteligência artificial e dizer-lhe, tenho esta ideia, tenho este problema, ajuda-me a pensar em 10 formas diferentes de resolver este problema. 20 formas diferentes, 20 ângulos diferentes. Eu pensei neste ângulo, neste e neste. Que mais ângulos é que eu não estou a ver? O que é que eu não estou a conseguir pensar? O que é que eu devia olhar para isto e não estou a conseguir ver? E o que é que tu consegues? Estás de fora, consegues ver o que é aqui mais? E porque
nós sempre dissemos isto, há muitos anos que dizíamos isto, que já não se inventa nada, não é? Já está tudo feito, já foi tudo feito, já é muito difícil inventar o que quer que seja. E a inteligência artificial vai buscar coisas que já existem, mas relaciona-as e cria novos cenários que nós não conhecemos. E que muitas vezes estamos a ir buscar junções de ideias de várias fontes diferentes e de repente se cria uma coisa nova, não é? Agora, quando nós conseguirmos fazer essa inversão de pensamento de eu, em vez de querer que isto faça por mim, eu quero que isto me ajude a fazer de uma forma de maior excelência, a ser ainda melhor no que eu faço, a ser completamente insubstituível, porque com estas ferramentas eu consigo chegar a um nível de concretização e de pensamento e de aprendizagem que eu não conseguiria sozinho, então aí, e em um tempo mais curto, então aí eu acho que nós temos tudo para chegar, para perceber que o mundo, e para aceitar a mudança que o mundo nos vai trazer, porque isto vai mudar bastante, acho eu. Muito mesmo. E no fundo aqui, de alguma forma, tu partilhas um conjunto de prompts, pronto, é exatamente esse o termo, Pedidos, não é? que ajudam Sim. a quem quer escrever melhor, ou quem de alguma forma faz disso, ou tem essa necessidade, seja por gosto ou por trabalho, no fundo, otimizar a inteligência artificial, não é? No fundo Sim. é isso, é de todo o potencial que ela nos traz, como é que eu posso organizar os prompts para que aí me ajude a ser ainda melhor, porque Exatamente. não é escrever por nós, Não é é a escrever linha comigo. de raciocínio, não é? É Eu digo chegarmos isso mesmo. Ela hoje tal em e dia não é qual. que ela escreva por si ou por ti, é que ela escreva contigo. E, portanto, daí o segundo ponto do livro ser precisamente cursos e formações. Apostar na formação, no treino, na aprendizagem contínua, no melhoramento, não é? E voltando outra vez, sem querer parecer repetitivo, mas voltando outra vez ao exemplo do Cristiano Ronaldo, que eu acho que é, pá, as pessoas têm os seus defeitos, todos temos, os seus blind spots, todos temos, mas o que eu acho que é incrível naquela mentalidade é que aos 41 anos continua a ser o primeiro a chegar ao trabalho, o último a sair do trabalho, a ter uma mentalidade de, de obsessão com a melhoria daquilo que ele faz, mesmo sabendo, como é óbvio, dedicação, trabalho, esforço, saber que é um tipo que é bilionário. Bilionário, ele podia estar perfeitamente borrifando-se para isto. Nada. Ele podia ter saído há 3, 4, 5 anos. A família toda dele, esta geração e as próximas 3 ou 4 ou 5, estão todas garantidas em termos de sobrevivência e de vida boa. Ele podia estar quieto. E não, está ali a sujeitar-se à crítica destrutiva, à ofensa, a tudo. E depois tem aquele lado que eu acho que é ótimo, porque há muita gente que lhe chama uma máquina e um robô e o robozão, e os brasileiros têm muito esta coisa do robozão e não sei o quê, mas é um tipo que agora, que tu viste agora no final deste segundo jogo, que quando ele está a falar diz, foi uma semana escura, difícil, mas Deus ajuda quem trabalha. E é isto que eu vejo que é... E que eu espero que as pessoas que vão ler o livro e que daqui para a frente também se pense nisto, que é... o talento não faz nada. O talento não serve para nada. Sabes onde é que há tanta gente com talento que tinha muitas ideias incríveis e tinha muito talento? O cemitério. Está cheio deles. Agora, quem trabalha e quem se esforça e quem se dedica e quem se compromete, e compromisso é uma palavra que eu também foco muito aqui, quem se compromete a fazer e a dar e a ir atrás e a correr e a estar disponível para ouvir não, e que está mal e que está errado e que não é bom. Ok, então eu vou mergulhar e vou melhorar e vou trabalhar Sim, e e temos de vou concordar em discordar, em que haja outras perspectivas, em completamente. falarmos Nós não sabemos nada de outras disso. Nós somos perspectivas. olha, há uma imagem que eu gosto muito, agora que foi recente, que foi dos astronautas da Artemis que foram ao espaço e que tiraram aquela fotografia, novas fotografias da Terra, e que a astronauta, a mulher que lá estava, às tantas faz um post muito bonito a dizer que quando, visto de fora, quando olhas para a Terra, no final de contas vais voltar ao essencial, que é o quê? Continuamos a precisar todos uns dos outros e continuamos a ser tão pequeninos, porque ela estava num sítio onde, olhando para o outro lado, só se via negro. Negro, 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 negro. E depois uma bolinha azul, bonitona, que era a Terra, onde estão há 8 mil milhões de pessoas dentro. E que, disto dali, nem sequer aparecem. Nós somos pequenos a este ponto, mas acho que nos importamos demasiado com... E esse é um problema que eu combato diariamente com as pessoas, que é o medo de falarem, medo de pensarem diferente, medo de dizerem o que é que pensam, medo que alguém vá dizer alguma coisa, que alguém vá criticar, que alguém vá falar. Ai, se eu não vou ter aquele impacto que eu quero. Ai, se eu não vou ter o resultado que eu queria. Ai, se eu não vou ter aqueles número de posts ou comentários ou não sei. Ai, se alguém vai dizer alguma coisa. Pá, nós vamos todos morrer. Todos. E isto é uma certeza. Ninguém vai ficar aqui. Portanto, se nós vamos todos morrer,
Caramba, façam o que quiserem, escrevam, pensem, guardem tempo para fazer essas coisas, larguem o telefone e vão cá para a natureza pensar, com caneta, com papel, ou então só olhar E, para e- a e que natureza. tenhamos a coragem de ser, de sentir, de Sim, sofrer, de rir, de tudo, chorar, todos os de assumir sentimentos que e de não chorar, somos exatamente, que perfeitos e fazem parte. que estamos em Isso. construção constante. Eu tenho uma avó com 94 anos, vai fazer 95 anos, que ainda hoje lê, ainda hoje tem uma cabeça que é o que a salva. E que na semana passada, no início desta semana, foi operada ao coração. Mas aquela cabeça é. Pá, eu divirto-me imenso porque lá está, tenho como objetivo, quando estou com ela, fazê-la rir. Porque há momentos em que ela está triste, está deprimida, está farta de andar aqui, já viu morrer muita gente, já viu morrer 3 filhos, mas ainda assim, quando chega a hora de aperto, é o pensar de, eu não quero, eu não quero, eu não quero ir, eu não quero ir já. Porquê? Porque, quer dizer, isto foi tão pouco. E às vezes, e ela diz-me, quando ela me diz, ai filho, isto passou tão depressa, e a pessoa pensa assim, ok, são 94 anos, como é que 94 anos passaram depressa? Porque passam muito rápido. E, e nós andamos Que- a E, rolar e que falta, e que bom é, e que falta nos faz convivermos com os mais velhos, estamos entre gerações, sim, faz mesmo muita falta, e eu também tenho bem saudades da minha, agora que falaste da tua, tenho bem saudades da minha, também durou bastantes anos, mais de 100, tanto a minha avó como o meu avô, olha, agora tive aqui um momento nostálgico, mas muito bom, mas no melhor dos sentidos, portanto, quem os tem, aproveite-os muito, porque realmente depois eles vão temos embora. saudades deles. Nós vamos todos embora daqui. E tanto vale a pena o quê? Andar aqui com medo que os outros pensem sobre nós. Epá, por amor de Deus. E atenção, eu lutei contra isso durante mais de metade da minha vida, durante mais de 30 anos. O que é que as pessoas iam pensar do que eu ia dizer? Eu era obcecado por fazer com que as pessoas gostassem de mim. Pá, e a prisão que é nós vivermos assim, não é? E quando tu te libertas e percebes que, ok, faça eu o que eu fizer, as pessoas vão criticar. Vão criticar porque eu faço ou vão criticar porque eu não faço. E vão ter sempre alguma coisa para dizer. Então, mais vale fazer. E fica aqui este tão sábio e espontâneo conselho do Martim. Martim, já sabes que não te posso deixar ir embora sem consultar aqui este Bora. baralho das cartas para conversas inesquecíveis de podcast, o GoPod. Portanto, com a tua autorização, eu vou baralhar Bora. e vamos ver qual é aqui a última pergunta. Olha, isto saltou aqui uma carta espontaneamente e, portanto, eu vou assumir que é esta, porque ela já saltou. Eu vou mostrar para quem está a ver em vídeo, mas vou ler, obviamente. Portanto, a pergunta que te saiu é esta: o que adoras fazer e quase ninguém sabe? O que é que eu adoro fazer e que quase ninguém sabe? Comer bolachas, muita gente sabe e é uma luta com que eu estou a batalhar. Mas o que é que eu adoro fazer e que quase ninguém sabe? E pá, eu gosto muito de encarnar personagens. Eu gosto muito de jogar ao faz de conta, de fingir que sou outras coisas. E quase E ninguém sabe. fazes isso em vários momentos do dia, por exemplo, sim. Faço porque tenho que escrever para outras pessoas, como ghostwriter, e então diverte-me muito. E gosto muito de falar sozinho. Falo alto, sozinho, há muito tempo. E não há mal nenhum nisso, pois não? Não, mas é assim, problema. Durante anos achavam que quem falava sozinho era maluquinho, não era? Mas Não, mas no contexto, não é? No contexto, sim. aliás, não há. Marta, eu posso dizer-te que eu imprimo muitas vezes fotografias daquelas que há em banco de imagens, quando tenho que escrever para personas que eu criei, não é? De determinados clientes ou para determinado público, e eu sei que o público são mulheres de uma casa desta idade, assim, sabe? Eu imprimo as fotografias e ponho ali ao lado do computador só para estar a olhar para aquela pessoa e estar a falar com ela. Ou seja, eu acho que desde que a tua cabeça esteja bem e serena e confiante no que estás a fazer, não há mal nenhum. Epá, não estás a fazer mal a ninguém, estás a prejudicar ninguém, estás a chatear ninguém, estás a falar sozinho alto. Pá, não estou no meio da rua a incomodar as pessoas, estou a pensar Tal e alto. qual, e estás no âmbito de um contexto em que o teu Claro, trabalho é extraordinariamente criativo e é como tu sim, dizes, tens que sair muitas vezes da tua pele ui, para te colocares na pele de outras pessoas e portanto eu acho super natural e saudável, ao sim, sim, contrário do sim, que sim, sim. eventualmente possa parecer. Martim, muito obrigada pela tua Obrigado, partilha, foi muito obrigada bom. pela generosidade do teu tempo, por teres vindo aqui partilhar tanto de ti. Gostei imenso de te conhecer ainda Também eu. melhor.
Obrigada por este livro. Fica aqui também a recomendação, vou deixar depois no descritivo do episódio também o link para o livro Escrita 2.0 que o Martim acaba de lançar e que nos ajuda aqui a dominar a arte da escrita com o auxílio da inteligência artificial. Martim, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado eu pelo convite. Quanto a si, muito obrigada por ter assistido até ao final a este episódio. Já sabe, se gostou, partilhe, comente, avalie. Até à próxima. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!